Tudo começou com 2 tubarões nadando profundamente no oceano, tentando encontrar comida. Ambos entraram no campo de visão da câmera de vídeo subaquática. Mas, inesperadamente, o vídeo sobre a natureza se transformou em um horror. Uma das arraias começou a se debater em pânico, levantando nuvens de poeira, mas logo parou. Um enorme ser atacou a arraia, agarrando-se à sua cabeça e simplesmente sufocando a pobre criatura. A enorme criatura, parecida com uma gigantesca vespa alienígena, era tão assustadora e feroz que ninguém ousava entrar em conflito com a arraia. É um isópodo gigante. Ele atordoou a arraia para depois devorá-la lentamente e sem pressa. Os isópodos gigantes são um excelente exemplo de como o oceano consegue se estender a 100 metros de profundidade e a 2 milhas de distância, ou seja, muito além do alcance dos mergulhadores recreativos. Isópodos são eventualmente capturados por pescadores ou aparecem em lentes de câmeras subaquáticas. Mas, sobretudo, são pouco estudados. Diz-se que eles são simplesmente inofensivos, detritívoros lentos, que se alimentam do que cai sobre eles de cima. Ou seja, tudo o que os outros habitantes do oceano não comeram, como aspiradores de pó subaquáticos. Ou seja, os isópodos comuns não parecem atacar tubarões. Mas o fato de eles geralmente não atacarem não significa que os isópodos não possam atacar em princípio. Além disso, temos uma confirmação real. Considerando isso, não podemos afirmar que os isópodos gigantes não caçam outros grandes seres marinhos. Talvez as pessoas apenas não tiveram a sorte de ver isso ainda, ou sentir isso em si mesmo. Além disso, os gigantes isópodos têm acessórios necessários para um ataque impiedoso. 4 conjuntos de mandíbulas são projetados para cortar e rasgar a presa. 4! E sim, os isópodos possíveis não veem muito bem, o que não é exatamente uma vantagem. No espaço, julgando pelo fato de que o gigantesco isópodo conseguiu atacar no espaço. Julgando pelo fato de que o gigantesco isópodo conseguiu atacar o tubarão e sufocá-lo, a má visão não é um impedimento aqui. Aliás, se olharmos para os parentes dos gigantescos isópodos, fica claro que eles não são muito ruins. Os cematoides são criaturas muito mais compactas, mas são ectoparasitas e praticamente todos os peixes os detestam. Esses pequenos isópodos simplesmente se prendem à pele e sugam o sangue, liberando substâncias para que ele não coagule durante o processo. Além disso, o parasitismo não é uma estratégia de vida temporária para eles, por exemplo, em situações mais adequadas e saborosas. Mas, na verdade, ter um parasita e os mais adequados e saborosos. Mas, na verdade, ter um parasita quando se vive debaixo d'água não é um caso raro. Eu até acho que no oceano quase todo sempre tem companhia. Existem diferentes estudos sobre este tema, mas em média, 1/3 ou até mesmo metade dos peixes tem diferentes parasitas. Às vezes, um único indivíduo pode ter várias dezenas. E isso é como se fosse normal. Não ficaria surpreso se, no mundo subaquático, os peixes sem parasitas fossem vistos como perdedores. Porque às vezes até os parasitas têm parasitas. Por exemplo, a copípoda parasitária conseguiu ter 8 filhotes de uma vez. Possivelmente as sanguessugas também tinham parasitas menores, mas não conseguimos vê-los. E ainda assim, se você analisar, fica claro que os tubarões não deveriam temer os isópodos gigantes. Na primavera de 2017, nas praias da Baía de São Francisco, começaram a aparecer tubarões trigônio da Califórnia. Até abril, os peixes jogados na costa começaram a morrer aos montes. E embora a maioria dos tubarões provavelmente tenha morrido despercebida, os cientistas estimaram o número de vítimas em mais de 1000 indivíduos. E isso é apenas de uma espécie. E ainda havia dezenas de tubarões comuns e centenas de outros peixes. Mas o que aconteceu? Quando os cientistas realizaram a autópsia, descobriram que algo havia perfurado o nariz do tubarão, entrado no cérebro e o corroído, como um ácido. Como resultado, os tubarões perdiam a orientação e encalhavam na praia. Ou simplesmente morriam na água e afundavam. A culpa acabou sendo do mais simples organismo unicelular, o Myxococcus xanthus. Normalmente ataca peixes em fazendas, e a morte em massa na Baía de São Francisco foi o primeiro caso de tubarões sendo infectados. Provavelmente não o último.
O mais estranho é que todas as vítimas anteriores eram peixes ósseos, ou seja, evolutivamente muito diferentes. Mas o Miamiensis avidus parece ter encontrado uma forma de se adaptar também aos tubarões. Afinal, eles já têm problemas demais. Você já se preocupou alguma vez com a ideia de que algo ficou preso no seu olho e está impedindo você de piscar? As lulas polares da Groenlândia e do Pacífico também conhecem essa sensação. Só que no caso delas, não são cílios ou sujeira que entram nos olhos, mas sim o Amocoetes elangati. São capipós parasitas de cerca de 30 milímetros de comprimento que se fixam à córnea do olho do tubarão. Evidentemente, isso traz consequências. E os tubarões começam a ter sérios problemas de visão. Felizmente, os caçadores não dependem de sua visão durante a caça. Por isso, neles não morrem de tal proximidade. Mas porque é difícil se apegar à pele do tubarão por causa de sua estrutura? Ou o dano é difícil de se apegar à pele do tubarão por causa de sua estrutura? Ou o dano ao chifre da fêmea é menos provável de provocar uma resposta imune? Em geral, é mais conveniente para os parasitas. E já que mencionei a pele de tubarão, vale a pena falar um pouco mais sobre ela. Se você olhar de perto, fica claro que a pele está coberta com algo parecido com dentes microscópicos. Acredita-se que eles protegem contra parasitas, além de reduzir a resistência durante a natação. Em geral, eles transformam a superfície do tubarão em lixa. E outros peixes aproveitam isso com prazer. Eles se esfregam nos tubarões. Ou seja, literalmente, quando os pesquisadores notaram isso, eles ficaram chocados porque os tubarões podem se alimentar de criaturas que se esfregam neles para se livrar de pele velha, coçando-se nos tubarões. Os próprios tubarões se livram de pele velha, coçando-se nos tubarões. Os próprios tubarões não estão entusiasmados com isso e tentam se esquivar, mas nem sempre conseguem. E como você vai se desviar quando centenas de peixes pequenos estão nadando atrás de você? Na natureza selvagem, é bom que não saibam sobre reputação, senão alguns tubarões deixariam de ter medo após isso. Afinal, sempre há criaturas que ignoram a fama dos tubarões como assassinos impiedosos, e na Nova Zelândia, são as focas leopardo. Não, eles não usam tubarões como comida, apenas caçam eles. Existe um número muito limitado de predadores que podem fazer algo semelhante. Cientistas pensavam que os leopardos marinhos apenas se alimentavam de restos de tubarões mortos, sem correr riscos. Mas uma pesquisa publicada no final de 2020 mostrou que os corpos dos leopardos marinhos frequentemente apresentam feridas características que só poderiam ser causadas por tubarões. Mas em situações extremas, há tubarões e restos. Os cientistas não entendem completamente por que os leopardos marinhos caçam especificamente tubarões, considerando que é uma atividade extremamente perigosa. Aparentemente, há algo muito nutritivo e saboroso nos tubarões. E isso faz com que os leopardos marinhos corram riscos. Outro animal que não se importa nem um pouco se os tubarões são predadores superiores é a moreia gigante. Ela é a maior de todas as enguias no oceano, e por isso é capaz de se alimentar de pequenos tubarões. Com 3 metros de comprimento, pesando até 30 quilos. As moreias gigantes caçam à espreita, atacando quase qualquer presa que passa perto de seus esconderijos. E quando uma criatura tão robusta ataca você, é bastante difícil fazer algo a respeito. Mas não é só o tamanho que importa. As moreias têm 2 conjuntos de mandíbulas, externas e internas, que se projetam para agarrar a comida e puxá-la para o esôfago, enquanto o primeiro par de mandíbulas não permite que a presa escape. E sim, isso realmente se parece com as mandíbulas de um xenomorfo. Claro, os tubarões geralmente não são associados a animais que podem se tornar presas de alguém. E os próprios tubarões sabem disso. Por exemplo, eles nunca hesitarão se tiverem a oportunidade de caçar um polvo. Capturá-lo é difícil, mas algumas espécies são hábeis nisso. No entanto, nem todos têm sucesso. Em algum momento, os trabalhadores do aquário de Seattle começaram a encontrar tubarões-gato mortos no fundo. Seus corpos estavam mutilados, mas as pessoas não viram como o gigantesco polvo que vivia com os tubarões matava cada indivíduo que se aproximava dele. Cada uma! Metodicamente, como se ele tivesse algum tipo de plano.
Osminogue lutava com os tubarões, frequentemente virando-os de costas para que perdessem a capacidade de se mover, e então arrancava pedaços e os comia por algum tempo. Depois, a presa simplesmente cansou o polvo. Ele a jogou fora e procurou uma nova vítima. Vale ressaltar que, ao introduzir o polvo aos tubarões, os funcionários do aquário estavam apreensivos, acreditando que seu tamanho e capacidade de camuflagem o protegeriam. Mas, aparentemente, a preocupação não era pelo polvo. Ainda assim, sejam polvos, moreias gigantes ou leopardos marinhos, são adversários compreensíveis. Os tubarões são capazes de prever de onde virá o perigo. É uma história completamente diferente quando a própria água se torna a assassina. Mais precisamente, as algas microscópicas que vivem na água, quando o clima fica muito quente, isso leva à formação de marés vermelhas. Quando o clima fica muito quente, isso leva à formação de marés vermelhas, que matam todos os habitantes do mar em seu caminho. As algas produzem uma toxina potente que afeta o sistema nervoso central dos animais. No ano de 2020, mais de 600 toneladas de habitantes marinhos de várias espécies se tornaram vítimas da maré vermelha. Mais uma vez, tantos indivíduos morreram que tiveram que ser contados pelo peso. Escapando de uma morte certa, muitos peixes, incluindo tubarões, se dirigem para o interior dos rios. E embora a maré vermelha ocorra anualmente devido ao aquecimento global, a situação está piorando a cada ano. Mas aqui está o que me surpreendeu. Os tubarões estão fugindo não só do aquecimento global, mas também dos humanos. Não no sentido de que as pessoas estão caçando-os ou algo assim. Os tubarões não gostam de gaiolas de mergulho. Para entender o motivo, você precisa olhar para os dentes de um grande tubarão branco. Sim, eles são muito assustadores, afiados, mas absolutamente não confiáveis. Mesmo uma lesão leve pode derrubá-los. A evolução fez isso intencionalmente, para que dentes danificados fossem removidos e substituídos rapidamente por novos e saudáveis. Porque, bem, o que é um tubarão sem seus dentes? Agressão excessiva. E os dentes estão realmente muito mal fixados. Às vezes, os tubarões perdem os dentes ao morder uma grande presa, especialmente se acidentalmente morderem um osso da presa. E isso não é raro, se você é um grande tubarão branco. Agora imagine que o tubarão morda não apenas um osso, mas aquela mesma gaiola de mergulho. Metálica. Sim, isso é menos da metade da mandíbula. Em 2016, um vídeo de um tubarão preso em uma gaiola de mergulho viralizou na internet. Todos ainda viviam o momento em que havia pessoas na gaiola. Felizmente estava vazia, então apenas o tubarão se machucou. Depois de algum tempo, encontraram o tubarão deste vídeo por acaso, comparando as marcas com as feridas que a fera recebeu durante a colisão com a gaiola. Em resumo, ela virou um tubarão desdentado. Apenas olhe para esse sorriso. Apenas uma face. Em suma, as barras de metal tiraram pelo menos metade dos dentes do tubarão. Mas não vale a pena se preocupar. Como eu disse, a evolução fez os dentes do tubarão assim. Para serem facilmente substituídos, eles se enraizam na cartilagem, não no osso. Ao longo da vida, um grande tubarão branco pode trocar mais de 20 mil dentes. 20 mil? Os tubarões, a propósito, vivem até 70 anos ou mais, o que significa cerca de um dente por dia. Então o tubarão branco, que Gams chamou, logo voltou à sua vida normal e dentada. Embora esse sorriso desdentado seja o mais encantador que eu já vi. Até breve.